Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que esteja tudo certinho. Aqui quem fala é Fernando Tolentino e a gente vai conversar a respeito do direito processual civil, tendo aí um enfoque na primeira etapa do exame de ordem. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito da audiência de conciliação ou mediação, que se encontra regulamentada no artigo 334 do Código de Processo Civil. Claramente o legislador busca incentivar a resolução consensual do conflito, formas de autocomposição, dispondo que, se estiver tudo certo, se estiver tudo ok com a petição inicial, todos os seus requisitos formais tiverem sido observados, não sendo aí hipótese de improcedência liminar do pedido, deve ser designada uma audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias e o réu sendo citado com uma antecedência de 20 dias. Preferencialmente, a audiência deve ser conduzida por conciliadores ou mediadores, pessoas que receberam treinamento e possuem conhecimento específico para a atividade. Mas caso essas pessoas não estejam presentes na organização judiciária de determinada localidade, determinada comarca, obviamente aí que o próprio juiz ou juíza fará a condução. É possível que tenhamos aí o desmembramento da audiência em mais de uma sessão. Isso é importante principalmente para a mediação, sendo aí necessário, a gente pode então designar mais de uma sessão. O cuidado que se deve ter é que não podemos ultrapassar o lapso temporal de 2 meses contados da primeira sessão. O nosso autor será intimado a respeito de data, hora e local da audiência através do seu procurador constituído nos autos e o réu tomando aí ciência através do ato citatório. Um primeiro ponto muito importante, muito questionado dentro aí do exame de ordem, diz respeito às hipóteses de não realização da audiência de conciliação ou mediação. Os termos lá do parágrafo 4º do artigo 334, nós temos duas hipóteses. A primeira delas, o desinteresse mútuo expressamente apresentado nos autos, ou seja, tanto o autor quanto o réu não têm interesse e se manifestam nesse sentido. O autor, como regra, se manifestando via petição inicial, o réu tendo aí que atravessar uma petição até 10 dias antes da realização da audiência. Um detalhe importante, gente, pela letra da lei é necessário que todos os envolvidos se manifestem no sentido de não querer essa audiência, sendo que inclusive o código faz claramente a ressalva de que se tivermos litisconsórcio, todos os litisconsórcios devem se manifestar nesse sentido. Muito cuidado nesse ponto. A segunda causa, o segundo motivo para não realização da audiência de conciliação e mediação é o fato de que o direito material debatido, o direito de fundo no caso, não admita autocomposição. Um segundo ponto muito relevante dentro da audiência de conciliação ou mediação, que também é sempre aí, objeto de cobrança nas provas, diz respeito à possibilidade de imposição de multa em situações de não comparecimento injustificado. O parágrafo 8º do 334 considera ato atentatório à dignidade da justiça o não comparecimento, seja do autor ou do réu, à audiência, fixando aí uma multa de até 2% sobre o valor da causa atualizada ou o valor da vantagem econômica a ser obtida, e essa multa sendo aí destinada à União ou ao Estado. Por fim, o Código ainda regulamenta algumas questões dentro desse artigo 334. Ele permite a indicação de um procurador, de um representante, quando o autor e réu não querem comparecer pessoalmente, desde que seja aí outorgada a procuração com poderes específicos para a transação, para a negociação no caso. A lei determina que o comparecimento das partes deve ser acompanhado por advogado ou defensor público. Temos aí a necessidade de que, em caso de formulação do acordo, isso seja reduzido a termo com posterior homologação por parte do juiz ou juíza
responsável pelo feito, até para que a gente tenha uma sentença definitiva nos termos lá do artigo 487, inciso 3º, também do Código de Processo Civil. Por fim, o legislador determina que exista um intervalo mínimo de 20 minutos entre cada audiência dentro aí da organização da pauta, no caso. O que eu tinha para falar com vocês a respeito da audiência de conciliação ou mediação é isso, gente. Peço muita atenção com esse tema, porque ele tem aí uma incidência muito grande nas provas. Caso você tenha gostado, caso você tenha achado aí o nosso conteúdo interessante, peço aí que compartilhe com outras pessoas, né, que porventura também estejam estudando aí, estejam se preparando para a primeira etapa do exame de ordem. Um abraço e bom estudo a todos.